Você vive com a sensação de que você precisa controlar a sua vida o tempo todo? Como se você não pensar, se você não se planejar, se você não se esforçar demais, as coisas simplesmente não acontecem? E se eu te dissesse que a vida nunca precisou desse controle para te criar? Hoje eu quero compartilhar um insight muito simples, mas que me atravessou profundamente. Eu simplesmente liguei o YouTube, coloquei a primeira música que apareceu e senti uma vontade de fechar os meus olhos sem nenhuma expectativa. E foi exatamente isso que eu fiz. Assim que eu fechei os meus olhos, algo muito simbólico aconteceu. A minha consciência me levou de volta ao útero da minha mãe. Eu já tive outras experiências de voltar para o útero da minha mãe em práticas meditativas ou em práticas de cura dentro da terapia, ou outras vezes que eu sentia esse desejo de voltar para o útero da minha mãe, porque eu sentia que eu precisava voltar para entender algumas coisas, para curar outras coisas também, mas hoje foi totalmente diferente. Não foi um momento de cura, mas sim um momento de integração com o meu próprio ser. Hoje não tinha nada para curar, hoje não havia dor, havia apenas observação. Eu me vi sendo criada, sendo cuidada, eu vi os detalhes sendo formados. Naquele momento, eu observei que era o meu observador observando tudo aquilo. E o que eu quero trazer de download, de insight aqui para você. Espero profundamente que isso possa mudar o seu dia, possa mudar o seu estado interno para uma vibração de amor e de cuidado. Assim como eu senti essa manhã e eu ainda estou nessa vibração de cuidado, de um olhar amoroso e que a vida sempre está cuidando de tudo. E que todas as vezes que eu acreditei que eu estava sozinha, hoje me foi mostrado de uma forma totalmente diferente que não, você não está sozinha. Você não está sozinha, não está sozinho. Então, nesse momento, era como se a minha consciência adulta, o meu eu observador, estivesse olhando tudo aquilo de fora, sem nenhum julgamento, simplesmente vendo o milagre da vida acontecendo. Naquele momento, eu percebi algo precioso. Não havia esforço algum. Não havia medo, não havia cobrança, não havia dúvidas se aquilo ia dar certo. Tudo estava sendo orquestrado por uma inteligência maior. E naquele momento me caiu uma ficha muito grande. Muitas vezes a gente fala e pensa e é ensinado que eu crio a minha realidade, eu crio as infinitas possibilidades, eu crio a minha vida. Mas no fundo, isso vem carregado de muito medo. Por quê? Se você tem a consciência que você é o criador da sua realidade, você já parou para pensar que em cima de você cai uma responsabilidade grande? Não que essa responsabilidade não seja verdade. Sim, nós somos os criadores da realidade. Pensou, criou, como diz o professor Hélio Couto. Só que no fundo, isso não dá um medo? Não bate um medo de que eu pensei tragédia, eu tive pensamentos negativos, eu passei boa parte da minha vida pensando coisas ruins. Então, isso quer dizer que eu vou receber. Se eu pensei, eu criei. Se eu criei, eu vou receber. Só que hoje me veio outro download que eu quero deixar aqui para você com muito amor. Mesmo que você pense negativo, que você já criou coisas negativas ou que você está criando algo agora que você julga ser negativo, porque na verdade tudo é neutro, no universo tudo é neutro. Ainda assim, existe uma inteligência cósmica que é a própria fonte, que é Deus, que cuida disso tudo. Se tudo acontecesse ao pé da letra, assim como você imagina, como você cria na sua mente, de todas as vezes que você já criou coisas negativas, você não acredita, analisando bem a sua vida agora, que a sua vida estaria um caos maior ainda? Então pensa comigo. Essa inteligência permite que as coisas aconteçam sim na sua vida, porque você é co-criador. Então você cria, porque tudo no universo é neutro. Então,
Quem julga se aquilo é bom ou ruim é você, certo? Só que ainda assim, tem coisas que não acontecem na nossa vida porque simplesmente não é para elas acontecerem. Porque tem uma inteligência cósmica cuidando disso tudo e sabe o que é melhor para você. Porque todas as experiências ou os acontecimentos que você julga ser ruim na sua vida, tudo isso está te tornando alguém maior e melhor. E você não precisa querer controlar tudo. É isso que eu tô querendo dizer hoje aqui. Foi esse o insight que eu tive naquele momento. Pensa comigo. Existe uma inteligência primordial que cuida de tudo e que você não precisa querer ter o controle de tudo. Assim como na formação da sua vida. Eu me vi assim muitas vezes, querendo controlar tudo, com aquela preocupação, com aquele medo. Olhando para a minha vida, eu vejo que tudo isso que eu estou vivendo foi eu que criei. E eu olhava aquilo com medo de criar mais ou com aquele peso da responsabilidade, me sentindo sozinha. Você já se sentiu assim? E hoje foi totalmente diferente, porque no momento que eu estava ali, voltando ao útero da minha mãe, sendo a observadora da criação, algo falou para mim: porque você não confia, porque você ainda está preocupada, porque você ainda está no controle. E agora, fazendo uma explicação bem simples, vamos olhar para a nossa biologia. Você começou como uma única célula. Você já parou para pensar nisso? Isso não é um milagre? Um espermatozoide entre milhões conseguiu chegar até o óvulo. Isso não é outro milagre? Esse encontro aconteceu dentro do útero materno, na trompa. E ali se formou o zigoto, a primeira célula. Pensa na sua vida. Aqui é a sua carne, você falando, você escutando. Você já foi apenas uma célula. E antes de você ser uma célula, você era apenas uma energia, um espírito que estava com Deus, que está com Deus desde sempre. E ali aquela célula começou a se dividir, 2, 4, 8, sem que você precisasse pensar em nada. Você não estava ali controlando a vida. Depois, essa pequena vida se fixou no útero, tudo sendo orquestrado por essa inteligência primordial. Aos poucos, os seus órgãos começaram a se formar. O coração, depois o sistema nervoso, depois esse cérebro que é uma máquina, braços, pernas, olhos, tudo se organizando, tudo se formando. Você não precisou decidir como o teu coração bateria e nem como seus pulmões se formariam. Uma inteligência cuidou de tudo isso. E aí vem a pergunta: e agora, por que você acha que precisa ter o controle de tudo? A mesma inteligência que cuidou de você lá atrás é a mesma inteligência que cuida de você hoje. A diferença é que hoje existe uma mente racional que te enche de medo, que te paralisa, que te trava, que te faz acreditar que você não é merecedor, que você veio viver essa vida apenas para ser mais um. Mas tudo isso, eu digo para você, é uma total mentira que a sua mente está contando para você, que a sua mente acreditou e que você está replicando na sua vida hoje, porque a sua vida não é por acaso. E se você for parar para pensar, a vida é muito simples. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito complexa. Mas a vida é muito simples de ser vivida. A gente só precisa voltar para casa, voltar ao primeiro amor e se reconectar com essa força e com essa inteligência que nos criou. E a nossa mente, a sociedade, pode perceber isso dentro das religiões ou até mesmo muitas práticas espirituais fora da religião. Acabam criando tantos muros que você acredita que é impossível, que aquilo tem que ser a base do sofrimento, ou que você vai alcançar isso depois que você passar por essa terra e ir para outro lugar. A gente sempre está criando na nossa mente esses muros, mas é a nossa própria mente que criou isso, porque antes da gente
ter uma mente racional, quando a nossa vida foi criada, quando a gente era apenas uma célula, antes de ser uma célula até, a tua consciência primordial que te acompanha desde a eternidade, que te vai e vai te acompanhar, o teu espírito, a tua energia, que é a mesma energia do Criador, não precisa disso, não precisa dessa validação, não precisa desse medo, não precisa desses muros. Você apenas é, tudo em essência. E não tenho que discutir sobre isso, porque essa é a maior verdade da tua vida, da tua existência. E você só precisa se entregar para o fluxo da vida, assim como aquele embrião um dia se entregou. Você já é tudo em abundância. E não porque você conquistou ou precisa conquistar. Você é porque você apenas é. E não tem explicação para isso. Não tem como mudar esse fato. Você já está com Deus desde sempre. Porque Deus é infinito. A vida é infinita. Você é infinito. E o infinito não começa e nem termina. Confia. A vida sabe exatamente o que está fazendo com você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários se esse vídeo te tocou, me conta de onde você assistiu esse vídeo e eu espero você no próximo vídeo desse canal, se Deus quiser. Tchau, tchau!